crianças? Ih, acho que eu vou embora. Ninguém almoçou hoje, foi? A paz do Senhor, crianças! Agora eu gostei. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mais um culto para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Louvo a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a tia Wagner, a tia Ângela, pela confiança. Que Deus abençoe. Quem aí sabe o tema do culto? Como que é? Falem aí. Quem é que é a luz aí? Jesus é a luz do mundo, é isso? Interessante, né? E onde que está escrito? Vamos abrir? Abram aí com a tia em Mateus, no capítulo 5, o versículo 13. Nós vamos ler juntos até o 16, combinado? Mateus 5, versículo 13 diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Amém? Amém. Quem aí é luz? Quem aí faz a diferença? Olha, Jesus gostou dessa resposta aí. E hoje, crianças, nós vamos falar de um assunto muito interessante. E para começar, eu vou pedir para a tia Wagner escolher 3 crianças para vir aqui fazer um experimento comigo. Mas, ó, é um experimento bem saboroso, eu acho. Então, escolhe aí 3 crianças. Um, 2. Ó, eu quero esse menininho de azul aqui, ó, ali atrás. Não, é lá, na outra coluna, isso. Quero ele. Vem aqui, rapidinho. Eu quero essa menininha de vestido branco, atrás aí, ó, essa, isso, você aqui, isso, vem cá. Fica aqui, ó. E Fica agora... Aqui, eu já vou explicar, tá bom? E agora... Vem, rapidinho, vem. Eita, aquela, como gostam de a de uma laranja bagunça. aqui, ó, essa de laranja. Aqui, ó, do lado dele. Tudo bem, tia Gemima? Tudo. Vem cá. Olha só. Eu acredito que todo mundo aqui gosta de pipoca, né? Principalmente se for assistindo um filme, quando tiver frio. E eu quero que vocês abram esse saquinho e saboreiem essa pipoca aqui para todo mundo ouvir. Podem abrir o saquinho. Olha só que desafio gostoso, viu? Como eu sou boazinha. Podem abrir e podem comer. Vai lá. E come aí, que eu vou perguntar o que eles estão achando. E aí, tá muito gostoso? Sim. Tá bom mesmo? Sim. Eita, o paladar desse é aguçado. Tá bom. Eu comi mais um pouquinho, mas que comeu pouco. Deve estar... E aí, tá bom? Sim. Não sentiu falta de nada? Tá faltando nada? Sim. O que tá faltando aí? O sal. Pipoca sem sal presta, gente? Tem gosto de alguma coisa? Não. Tá bom isso aí? Sim. Tá bom. Essa daqui gosta das coisas sem sal, ela é fitness.
Gente, olha só. Eu tenho aqui... O que é isso? Sal. Deixa eu mostrar mais bonito. Eu tenho aqui o sal. Se eu colocar sal ali, melhora? O que vocês acham? Eu acho que vai dar uma melhoradinha pra eles. Ó como eu sou boazinha. Eu trouxe a pipoca, mas eu trouxe também o sal. Vou colocar. Sacode aí. Sacode bem. Sacode. Sacode aí pra melhorar. Olha só. Tem um pouquinho aqui. Que eu sou muito boazinha. Aí eu trouxe pras tias, entendeu? Experimenta aqui, tia Wagner, pra ver se tá bom. E aí, mais sal? Mais sal, né? Oh, meu Deus, comida sem sal não presta. Gê. Vem aí, Gê. Vai aí. Deu uma melhoradinha. Como é? Não é muito sal, não. Tem não, tenho. Experimenta. Tá bom, gente. Pipoca sem sal presta, não. E aí, olha, tudo fitness que não querem comer sal. E aí, melhorou? Sim. Melhorou? Sim. Sim. Ai, desculpa, meu Deus do céu. Viu, ó? Elas querem provar. Essa aqui é chique. Ela tem... tá bom. Tá bom, irmãs? E aí, melhorou? O sal dá um sabor. Pode sentar lá, tá? Obrigado, queridos. Pode levar pra vocês, que... Come depois, tá bom? Guarda aí. Viram só? O que a tia quer falar com isso, gente? Quando a gente vai fazer uma comida, o que dá sabor pra ela pode estar temperada com os mais variados temperos. Mas se a gente não colocar isso aqui, não vai prestar. Se a gente não colocar isso aqui, ó, vai dar ruim. E olha que eu tô tão emocionada que quase caí. Mas tá bom, vamos lá. Olha só o que Jesus falou para os seus discípulos. Olha só. Jesus sabia que uma comida bem temperada com sal na medida... Porque, gente, se passar também não presta, tá? Vocês já comeram comida salgada? Que alguém já passou do ponto assim por engano, não foi porque quis, por engano. Tava boa? Não tava, né, gente? Tava muito ruim, não dava nem para engolir. Então, Jesus falou que uma comida temperada na medida, gente... dá um sabor ao alimento. E Jesus falou assim para os discípulos, ó. Vocês são o sal. Sal de onde? Vocês são o sal da terra. E olha só. E para ser sal da terra, precisa ser na medida, tá? Não pode passar. Você não pode salgar a terra. Não pode passar do limite, tem que ser na medida. E como pessoas salvas, Jesus espera que nós sejamos sal. E aí, quero te perguntar, você tem sido sal para o mundo? Ou tem passado do ponto? E aí, tem sido sal ou tem passado do ponto? Ser sal da terra é ressaltar o lado bom das coisas, é dar sabor. Nós vivemos em tempos difíceis, em tempos que o mundo ele está sendo corrompido, muito corrompido. Eu vou precisar da ajuda de uma tia para segurar aqui para mim, por favor. Vamos lá, olha só. Nós vivemos em um tempo que o mundo, ele está sendo corrompido pelo nosso adversário. Como é que o adversário, ele corrompe o mundo? Através do pecado.
o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. E muitas vezes, às vezes sem perceber, nós deixamos que o pecado ele tome um espacinho em nosso coração. Sabe como? Olha só, esse mundo aqui, ele não está feliz. Olha só. Aí, nós deixamos, sabe o que entrar no nosso coração? As redes sociais. Nós trocamos uma leitura da Bíblia por isso aqui, ó. Nós trocamos de estar lá meditando para estar no celular. Quantas horas? Quantas horas passamos no celular? Eu ouvi 2 horas. Quanto tempo? 24 horas, misericórdia. Meu Deus, Senhor. Vamos ter que orar muito aqui hoje. Aí, ó, o mundo está sendo corrompido por toda espécie de rede social. Eu tenho aqui, que é esse aqui? Viu como eles sabem, gente? Eles sabem, gente. Meu Deus. Isso aqui é o quê, galera? Gente. Esse daqui ninguém conhece. Olha só, eu espero de verdade que vocês estejam usando essas coisas aqui para evangelizar. Porque se não for, meu Deus, tá sendo sal não, gente. Esse daqui ninguém conhece, nunca nem viu. Meu Deus, olha só por que o mundo, coitado, tá triste. Imagina, olha o peso que ele está carregando aqui. Já está até nem segurando as coisas. Esse daqui ninguém vê. Ninguém imagina. Eu espero que assim como a Anne, vocês estejam acessando o YouTube para assistir Culto Kids. Que ela assiste a Culto Kids. E aí, gente? Perceberam porque esse mundo tá tão triste? Aí, ó, vai usando todas essas ferramentas aqui. E aí a bateria vai, ó, acabando, vai descarregando. E em vez de estar sendo sal, nós estamos dando um mau exemplo para o mundo. Porque nós estamos gastando mais tempo com essas coisas do que com as coisas de Deus. Do que falando pro amiguinho, olha, Jesus te ama, vamos no culto hoje. Vamos lá, ó, vai ter culto 2 horas, vai ser uma bênção. Aí, em vez de falar isso pro nosso amigo, olha, você viu aquele jogo novo que lançaram? Você já jogou? Vamos jogar comigo, vamos marcar uma hora. A tia tá falando alguma mentira? Então, gente, o que a tia quer falar com isso aqui, ó? É proibido usar? Não, gente, mas tem que ter sabedoria. Tudo na nossa vida tem que ter sabedoria. Deus nos deixou mandamentos para nos guiar. Nós temos a Bíblia recheada de histórias, de experiências verídicas, verdadeiras. Nenhuma história que está na Bíblia é um conto de fadas, conto de carochinha. Não! É tudo verdade. E nós estamos perdendo tempo com essas coisas, em vez de estar ganhando tempo com essa. As coisas que nós aprendemos aqui, ó, na palavra, são eternas. Elas não são passageiras. É para a eternidade. Então que hoje nós possamos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos deixar um pouquinho essas coisas de lado? Vamos ser sal da terra. O Senhor falou,
Sem a presença de Jesus, nós somos corrompidos, ó. Quando nós abrimos mão de aproximar o Senhor de nós, nós somos corrompidos pelas coisas do mundo. E aí não tem sal nenhum que vai dar sabor, porque aqui, ó, o sabor do sal que ele traz já se perdeu. Amém? Vamos lá. Obrigada, Tatia. Vou deixar aqui no cantinho. Olha só. Falei um pouquinho sobre o sal. E o que é ser sal? É dar sal. E eu quero deixar uma perguntinha aí na cabecinha de vocês. Você está sendo sal? Na medida? Na medida. Ou você está passando do ponto? Se você estiver passando do ponto, Jesus está aqui hoje para te chamar para perto dele e te perdoar por você já ter passado do ponto. Mas o importante é reconhecermos que estamos exagerando e voltarmos para perto dele e começarmos a ser sal. Gente, o sal, antigamente, ele servia para conservar os alimentos. Antigamente não tinha geladeira como a gente tem hoje, tia Tayane. Então, as pessoas usavam o sal para conservar. E aí, nós estamos sendo usados pelo Senhor como conservadores das coisas dele? Ou nós estamos dissipando coisas que não agradam ao Senhor? Quando Jesus nos disse para ser sal, ele quer que a gente conserve. Conserve a palavra dele em nosso coração. E não só para nós, mas que nós venhamos espalhar essa palavra para o mundo. Porque não valeria de nada se nós guardássemos apenas para nós. E essa foi só uma parte do versículo, porque Jesus também falou que nós precisamos ser o quê? Nós precisamos ser luz. Nós precisamos ser a luz do mundo. E aí, sua lâmpada está acesa hoje? Ou ela está apagada? Quem é que falou que está apagada? Misericórdia. Meu Deus. Vamos ter que orar por esse aí, para a lâmpada acender hoje. Crianças, o que é ser a luz do mundo? O que é ser luz? Brilhar? Iluminar, interessante. Brilhar, iluminar, muito bem. Ser luz é levar luz. É levar a luz que Jesus é na nossa vida para o mundo. Porque, olha só porque nós somos luz. Porque Jesus é a luz do mundo. E se ele é a luz, nós também precisamos ser, porque nós seguimos o exemplo dele em tudo. Só que essas coisas que eu acabei de mostrar aqui para vocês, elas fazem a nossa luz ficar assim? Acesa ou apagada? As redes sociais apagam ou acende? Infelizmente, apagam, né? Porque quando nós nos afastamos de Deus e deixamos que o pecado tome lugar, ó, a nossa vida ela não fica clara, ela fica escura. E a palavra de Deus diz, lá em 1 Tessalonicenses, vamos ver? Vamos abrir com a tia? Rapidinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e apenas o versículo 19. 1 Tessalonicenses 5, 19. Diz assim, ó: não extingais o espírito. Quando nós estamos com a nossa luz apagada, nós afastamos de nós o Espírito Santo. Aquele amigo, sabe? Que o Senhor, quando voltou aos céus,
Ele nos deixou para ser a nossa companhia diária. E quando nós deixamos de brilhar, é porque Ele já não habita em nós. Isso é muito sério. É muito sério. Quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos com um vazio enorme em nosso coração, que só pode ser preenchido pelo Senhor. Aí agora eu vou precisar de ajuda de novo, para mostrar o outro lado da história. Vamos lá. Quem vai aqui segurar para mim? Uma tia, tá bom, meus amores? Todo mundo quer me ajudar, mas vai ficar um pouquinho pesado. Ó, olha só. Eu mostrei, né, o mundo lá triste, por conta das coisas. Só que aqui está escrito, ó, conectados com Deus. Porque para nossa luz brilhar, nós temos que estar conectados com Deus. Se não estivermos conectados, não tem luz nenhuma que acenda. Vamos ver. E para se conectar com Deus, o que será que eu preciso, hein? Ai, gente. Primeiro eu vou conectar vocês aqui, né? Porque eu tenho a esperança que todo mundo vai se conectar com Deus hoje. Vamos lá. E aí, algum palpite? Como que se conecta com Deus? Orar? Ouvi orar? Eu ouvi orar? Orar, ó. Quando a gente ora, a gente está conversando com o nosso Criador, com aquele que nos formou do jeitinho que a gente é. Ele nos fez na medida certa. Ele pensou no tom da nossa pele, do nosso cabelo. Ele pensou na cor dos nossos olhos. Ele pensou na nossa altura. Ele pensou na família que nos acolheria. Então, Ele pensou em cada detalhe. E quando nós oramos, nós nos conectamos com o nosso Criador. Então, sim, vocês estão certos. Para se conectar com Deus, nós precisamos orar. O que mais? Obedecer também. Mas o que mais? Ler a... Para conhecer o nosso Criador e saber como agradá-lo, nós precisamos ler a Bíblia. Isso mesmo, muito bem. O que mais? Louvar, adorar, engrandecer. E quando nós fazemos, ó, nós oramos, lemos a palavra. Gente, aí, ó, a nossa conexão com o céu, ela fica assim, ó. Sabe o Wi-Fi da sua casa? Às vezes ele oscila, né? Aí fica 2 pontinhos. Mas quando nós oramos, lemos a Bíblia, louvamos ao Senhor, a nossa conexão com o céu, ela não oscila. Ela fica assim, ó, cheia de pontinhos. Então, nós precisamos manter a nossa conexão com o céu. E quando nós fazemos tudo isso aqui, não tem como a nossa bateria estar 49%, ou 20%, ou 5%. Ela pode até ficar 95%, porque às vezes a gente está assim, sabe? Ô, Jesus, me ajuda, me dá graça para chegar hoje. Mas, quando nós estamos totalmente conectados com o céu, nossa bateria está sempre 100%. E aí, como que está a sua bateria hoje? 5%? 10%? 50%? 100%? Eita, glória! Agora o céu fez festa, porque se a tia Mima está feliz, imagina Deus sabendo que está todo mundo conectado com Ele. Gente, Ele deve estar muito feliz, hein? Então, para a gente ser luz, nós precisamos, ó, nos conectar com o nosso Deus.
Como que está a sua vida de oração? Como que está a sua vida de meditação na palavra? Como que está a sua frequência no culto? Quando você está no culto, você está inteiramente prestando seu culto e seu louvor ao Senhor? Ou você está conversando com a amiguinha do lado, olhando um vídeo no celular? E aí? Como que está a sua ligação com o céu? Está firme mesmo? Ou é só porque a tia está aqui falando e falando? Porque quando nós nos afastamos de Deus, nós adoecemos o mundo, gente. Porque se nós estamos doentes, não tem como o mundo estar feliz. Porque ele não está sendo contagiado pelo amor de Deus que existe em nossa vida. Nós precisamos estar bem, conectados com Cristo, para nós sermos luz e o mundo, não ficar doente, mas ficar curado através de Jesus que brilha através da nossa vida. E tem um versículo que fala assim, Conseguem ler? Dá para ler daí? Estão exagerando. Eu acho que dá para ler. Dá para ler, tia Thay? É porque a tia Thay está sem óculos. Ninguém consegue ler daí? Vamos usar alguma coisa para ler isso aqui, gente. Vem cá, outra tia. Vem, Tayane, me ajudar. Olha só. Todo mundo precisando de exame de vista. Aqui eu tenho duas lanternas. Essa daqui está acesa. E essa daqui está apagada e essa está acesa. Se a minha luz, que é Cristo, não estiver brilhando na minha vida, eu vou conseguir ler aqui, vocês acham? Melhorou? Conseguem ver alguma coisa? Tão exagero. Sério, gente? Gente, luz apagada não clareia ambiente nenhum. Agora, quando eu tenho uma lanterna acesa, o que vocês acham? Vocês acham que a gente vai ler o que está escrito? Então vamos lá, é pra... pra ler contigo. E aí, melhorou? Olha o que está escrito. Sou a luz do... Quem me segue nunca anda em... Mas terá a luz da... João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não tem como. Não tem como. Quem tem Jesus anda em trevas, gente. Não tem como. Quem tem Jesus tem a luz da vida. Amém? E aí? Querem se afastar de Jesus ou ficar agarradinho com Ele? É melhor ficar agarradinho, né? Porque Ele nos prometeu a vida eterna, gente. Sem Ele não chega no céu não, tá? Não tem como. Ele é o caminho. Não é a tia Mima que diz, é a Bíblia. É a palavra dele que diz que Ele é o caminho, a verdade e a... Então não tem como. Não tem como ficar longe de Deus e não estar conectado com Ele. Obrigada, tá, irmã? Vamos lá. Nós temos, crianças, um alvo. O nosso alvo não é estar para sempre aqui neste mundo. Nós recebemos a promessa de vida eterna. Nós temos um alvo a ser alcançado. E para alcançar esse alvo, que é chegar lá no céu e se encontrar com o nosso noivo, nós precisamos continuar sendo luz. Nós precisamos continuar sendo luz
e sal da terra. Porque eu não quero ir para o céu sozinha. Tia Thay, você quer ir para o céu sozinha? Vocês querem ir para o céu sozinhos? Que graça teria eu não encontrar lá as pessoas que eu amo? Não teria graça. E eu sei que muitas crianças aqui têm parentes que ainda não entregaram a vida para Jesus. Ah, tia, verdade. Como que eu posso evangelizar? Sendo luz, sendo sal, sabe, trazendo aquele sabor para a sua família. Aos nossos olhos, muitas vezes, pode parecer impossível. Mas quando nós nos colocamos na posição de servos e entregamos a nossa vida para Cristo, Ele começa a trabalhar através de nós e em nós. Então, quando nós estamos diante de pessoas que ainda não se entregaram para Jesus, elas vão notar a diferença. Vão, sim ou não? Sim. É notável quando vocês chegam em algum lugar, em um ambiente. É notável porque vocês não andam sozinhos. Vocês andam com Jesus. Ele habita em nós. Nós somos morada do nosso Deus. Então, não se sintam diminuídos ou pequenos. Quando alguém falar que estão se sentindo melhores só porque são cristãos. Não! Vocês são filhos do Rei. Ele chamou vocês para fazer a diferença em um mundo que está contaminado. Mas nós nos levantamos hoje como uma geração que fará diferença. Falem com a tia agora, em nome de Jesus, ó. Vamos falar bem alto, bem alto. Eu faço a diferença, amém? 1, 2, 3. Eu faço a diferença. E não é porque somos melhores, mas nós temos Cristo em nós. E para alcançar o nosso alvo, nós precisamos, orar. Nós precisamos testemunhar. Nós precisamos crer. E nós precisamos adorar. Gente, a Bíblia diz que todo aquele que crê precisa crer. Não adianta, eu acho. Não, eu sei. Eu acredito que eu tenho uma vida eterna me esperando. Não tem eu acho. Eu sei, eu creio, eu acredito, porque está aqui, ó. Está aqui. Todo mundo tem uma, não tem? Quem não tem, já pede para a mamãe providenciar, porque isso aqui, ó, é a bússola do cristão, ó. Aqui a gente aprende tudo, como se portar em qualquer situação. Ai, eu tô tão triste. Pode ir na Bíblia que ela tem uma palavra de ânimo para você. Ai, tô desanimado hoje. Acho que eu não vou conseguir passar naquela prova. Pode ir aqui, ó. Lá vai ter uma palavra para você, mandando você ser forte, ser corajoso. Então, ali nós encontramos toda a receita para nós servirmos ao Senhor da maneira correta. Que nessa tarde a gente saia daqui com a certeza no nosso coração de que nós podemos fazer a diferença no mundo, de que nós podemos trazer sabor, que nós podemos trazer luz, esperança para a vida de alguém que muitas vezes está se sentindo perdido, se sentindo desanimado. E quando você chegar, sabe, iluminando tudo com a presença de Jesus, gente, não vai ter para ninguém. Porque quando a gente chega e Jesus chega na nossa frente, não tem nada que não aconteça. Porque o nosso Deus é maravilhoso. E para finalizar, olha só. Deus é maravilhoso. Deus é incrível, gente. Olha, cada dia que passa eu amo mais esse Deus. Ele faz tanta coisa na nossa vida. Ele atende tantas as nossas orações. Às vezes a gente ora e pensa, meu Deus, essa daqui tá só o Senhor mesmo. E Ele vai lá e faz. E é quando a gente menos espera.
Quando a gente está lá desacreditado já, sabe? Aí ele vai lá e faz. Porque ele é especialista em causas impossíveis. Você tem uma causa impossível? Tem alguma coisa que você quer muito e acha que não é possível? Quero te dizer hoje, Jesus faz, tá? Ele não mudou, não. Quem mudou foi nós, que às vezes fica lá com pouca fé. Mas, se nós colocarmos a nossa fé em Deus, tudo é possível. Nós precisamos refletir ao mundo o caráter de Cristo. Nós precisamos refletir o Senhor. Porque Ele falou que Ele nos fez a semelhança dEle. E crente, a semelhança dEle, não fica aí dando um mau exemplo no mundo, não. Se nós somos a semelhança dEle, nós temos que, nos portar como verdadeiros adoradores. Pois Ele está contemplando tudo. E Ele conhece o coração de cada um de nós. Para chegarmos lá no céu, nós temos que seguir. Para chegarmos lá, nós precisamos abrir mão do pecado. O pecado, gente, ele entrou no mundo, começou a contaminar as coisas. Através de uma escolha que Eva fez. Ela escolheu dar ouvido ao adversário. Ela escolheu dar ouvido a quem não deveria. E assim, o pecado começou a ter lugar na vida dela quando ela desobedeceu. Às vezes pode ser aos seus olhos, mas não foi nada. Eu só falei à minha mãe que eu não ia e fui. Mas você desobedeceu. E quando nós desobedecemos, nós abrimos espaço. Perdão, estou mostrando errado, né? Desculpa, gente. Quando nós pecamos, nós abrimos espaço para o nosso adversário ter lugar na nossa vida. Só que Deus, Ele abriu mão do seu único filho por amor a nós, por amor ao mundo. E Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus para quê? Para nos salvar. E Jesus, Ele teve que pagar um preço muito alto. Ele teve que sofrer, teve que morrer para que hoje, eu e você, estivéssemos aqui, adorando a Ele. Foi por amor, não tem como. Se alguém me perguntar se eu daria minha filha, eu não daria. E Jesus, Ele deu. Deus, Ele deu a vida do seu filho. E Jesus, Ele aceitou. Ele aceitou, Ele falou que seja feita a tua vontade. Foi fácil? Não foi fácil. Mas mesmo assim, Ele se entregou para que nós tivéssemos esperança. Para que nós tivéssemos vida. E para que o pecado não tivesse lugar em nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. E hoje, nós temos essa esperança de um dia se encontrar com o nosso Senhor, lá no céu. Quem aí quer ir para o céu? Ih, foi muito fraco, porque quem quer ir para o céu já começa a dar pulo de agora. Opa! Aí, agora sim. Nós precisamos ter essa esperança. Nós precisamos ser luz, ser sal para alcançar outras pessoas, para não chegarmos lá de mãos vazias. Porque Deus irá ver as nossas obras. Nosso nome pode ser escrito no livro da vida no momento que nós se entregamos para Cristo. Que nós aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador. Todos aqui já confessaram a Cristo como único e suficiente Salvador? Alguém ainda não aceitou a Jesus? Quem ainda não aceitou a Jesus gostaria de aceitar hoje?
Ele está de braços abertos te esperando para você ser luz do mundo, sal da terra, para você cumprir aquilo que Ele falou sobre nós. Se você ainda não aceitou e quiser vir aqui à frente, pode vir, nós vamos orar por você. Não tem ninguém? Amém. Que bom que já são todos salvos. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé? Todo mundo de pé. Quem aí compreendeu a história de hoje? Todo mundo vai brilhar lá fora? Vai propagar as boas novas? Então, fecha o olho, coloca a mão no seu coração. E agora você não vai prestar atenção no amigo que está do lado. Você vai ligar os seus pensamentos apenas no céu e vai repetir com a tia. Senhor Jesus, obrigado por ter me escolhido para ser sal e trazer sabor à vida de outras pessoas. Jesus, obrigado por me transformar e eu ser luz para iluminar o mundo que vive em trevas. Senhor, me usa para trazer mais pessoas para Ti. Que eu possa fazer a diferença lá fora, aqui dentro, em todos os lugares. Obrigado, Jesus, por ter me escolhido para esse tempo, para Te adorar e Te entregar o meu melhor. Muito obrigado. Amém? Crianças, que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que a tia tenha somado aí, plantado uma sementinha no coração de vocês. Que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Que ela fiquem aí, florescendo. Que vocês possam passar para mais pessoas que vocês aprenderam hoje. Amém?